Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo depois de tudo o que fizeram com você, simplesmente não conseguem soltar o seu nome? Como se estivessem acorrentadas ao próprio reflexo, esperando, secretamente, que você volte. E se eu te dissesse que isso não é acaso, nem karma, nem destino, mas resultado de forças arquetípicas, ancestrais, que operam dentro da psique humana, exatamente como Carl Jung previu? Há um mapa invisível dentro da mente do narcisista. E se você souber onde pisar, ele rasteja até você, mesmo que finja que não precisa de nada. Mas cuidado, não estamos falando de jogos superficiais. Isso não é dar o troco, pagar na mesma moeda ou fingir desinteresse. Jung não operava nesse teatro banal. Ele mergulhava nas camadas mais sombrias do inconsciente, onde símbolos têm mais poder que palavras, e onde as feridas emocionais moldam destinos. A pergunta que você precisa se fazer agora é: você está pronto para tocar o ponto cego que o narcisista não consegue controlar? Porque uma vez tocado, ele não será mais o mesmo, e você também não. Talvez você ache que já entendeu como lidar com alguém assim, mas o que você ignora é que, no coração da personalidade narcisista, existe um abismo, um vazio que ele esconde com máscaras, manipulações e falsas verdades. Jung chamava isso de a sombra, o lado que todos tentam reprimir, mas que domina tudo quando não é visto. Agora imagine. E se você tivesse a chave para acender a luz dentro dessa escuridão? E se bastasse uma atitude específica, silenciosa, simbólica, para esse jogo virar completamente? Você começa a perceber agora que isso não é sobre vingança. É sobre poder. Não o poder que grita, exige ou implora, mas o poder que toca o inconsciente e faz o outro se perder em si mesmo. Um golpe mental não deixa marcas visíveis, mas ele planta dúvidas, quebra certezas e faz o narcisista enfrentar algo que ele teme mais do que perder você, encarar quem ele realmente é. E é aí, nesse colapso interno, que ele volta. Não por você, mas pelo que você o obriga a sentir. E agora, talvez você sinta um arrepio, como se algo estivesse prestes a ser revelado. E está, mas não ainda, porque o verdadeiro segredo só se entrega a quem permanece. Há 5 golpes mentais que foram ocultados, distorcidos ou esquecidos, porque são perigosos demais para serem ensinados de forma aberta. Jung sabia disso. E se você continuar comigo até o fim, vai entender o porquê. Mas uma coisa é certa: depois de ouvir tudo, você nunca mais será o mesmo. E o narcisista também não. Você já sentiu que alguém arrancou partes de você, sem nunca ter tocado seu corpo? Que te olhou com olhos vazios, mas fez você se despedaçar por dentro, como se aquele olhar soubesse exatamente onde atingir? Isso não é drama. É psique em carne viva. E Jung sabia que o amor, quando atravessa o filtro do narcisismo, se torna um espelho que sangra, porque o narcisista não vê você. Ele vê o reflexo do que ele precisa manter de pé dentro de si. E quando esse reflexo começa a trincar, ele se desespera. Mas antes disso, ele ri, ele encanta, ele destrói. Você não percebeu quando começou. Talvez tenha sido naquele elogio exagerado ou na maneira como ele parecia te entender mais do que você mesmo. Uma sensação de pertencimento tão intensa que te fazia esquecer que já existia antes dele. Mas isso nunca foi sobre você. Foi sobre o buraco que ele precisava tapar. Jung chamava isso de projeção, uma ilusão onde o outro se transforma naquilo que o ego não consegue sustentar sozinho. E quando a projeção quebra, o jogo começa. Você tentou conversar, explicar, amar mais forte, mas toda tentativa sua se tornava alimento para o vazio dele. Como se quanto mais você desse, menos ele enxergasse. E no fundo, talvez uma voz sussurrasse: você está se apagando para que ele brilhe. Mas brilhar em cima de você nunca foi luz, foi roubo. Roubo simbólico, de identidade, de autonomia, de alma. E mesmo assim,
Algo em você queria ficar, porque o vício emocional não é escolha racional. É uma amarra psíquica. É o inconsciente implorando por resolução. E é aí que entra o golpe, o verdadeiro golpe, não aquele que machuca, mas o que revela. Jung dizia que a maior forma de libertação é reconhecer a sombra. Mas o que ele não dizia abertamente é que quando você reconhece a sombra do outro antes dele, você passa a ter poder. Não o poder que controla, mas o poder que espelha, e poucos suportam se ver por completo, principalmente o narcisista. E se você entendeu isso, você está mais perto do que imagina, porque a primeira chave para fazer alguém voltar rastejando não é gritar. É calar com presença, é estar sem se oferecer, é se tornar o espelho que ele não consegue encarar. E isso começa quando você para de pedir que ele te veja e começa a enxergar o que ele sempre tentou esconder. Essa é a fenda, o primeiro golpe. Invisível, silencioso, devastador. Você nota agora como tudo sempre girou em torno de uma dança inconsciente entre luz e sombra? Que talvez você não era fraco, apenas estava preso no roteiro que ele precisava escrever para não desmoronar? E que talvez, só talvez, o que ele mais teme não é te perder, mas perder o controle do mito que criou sobre si mesmo. Então, por que ainda dói? Por que você ainda se pergunta se ele sente sua falta? Porque a psique não se desfaz de um trauma com lógica. O que foi instalado no silêncio só pode ser desinstalado no silêncio. E esse é o próximo passo. Mas não se apresse. Há mais a ser visto, mais a ser sentido, mais a ser tocado. Estamos apenas começando a descida. E se tudo o que você viveu não foi um erro, mas um chamado sombrio para acordar partes de você que estavam adormecidas. Jung dizia que a alma muitas vezes escolhe o caminho mais difícil, não por masoquismo, mas por necessidade. E quando o narcisista apareceu, talvez ele tenha sido só o mensageiro de algo maior. Então agora, com a ferida aberta e a consciência acesa, você escolhe seguir ou fugir, porque o segundo golpe já está sendo preparado. Mas ele só pode ser entregue a quem permanece, a quem encara o abismo e não pisca, a quem sabe que por trás do caos existe revelação. Você acha que ele te esqueceu, não é? Que o silêncio dele é o fim, a prova definitiva de que tudo aquilo que parecia tão intenso não passou de uma manipulação. Mas pare e escute. O que mais dói não é a ausência dele, é o eco que essa ausência provoca dentro de você. Como se cada segundo de silêncio fosse uma sirene interna, te fazendo revisitar memórias que não param de se repetir. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio, esse aparente desinteresse, pode ser o início do segundo golpe, o mais perigoso para o narcisista? Porque não há punição maior para quem vive da atenção do outro do que o vazio que ele não consegue preencher. Carl Jung dizia que todo o ser humano é dividido entre o que mostra ao mundo e o que guarda no inconsciente. O narcisista, no entanto, faz dessa divisão uma fortaleza. Ele constrói uma identidade em cima de aplausos, controle e dependência alheia. Ele precisa estar no centro, precisa ser o sol. Mas o que acontece quando você se retira da órbita dele, sem avisar, sem drama, sem lágrimas, sem implorar por respostas? O que acontece é o colapso da estrutura interna que ele criou para se proteger do próprio vazio. Esse é o segundo golpe. Não grite, desapareça, mas não fuja. Porque a fuga carrega ressentimento, carrega necessidade, e o narcisista sente isso. Ele fareja fraquezas emocionais como um predador fareja sangue, mas o silêncio que vem da consciência, esse ele não entende. Ele não tem linguagem para isso. Ele sente que algo escapou de suas mãos e não consegue nomear. E é aí que você começa a plantar a dúvida corrosiva. Porque para quem vive de controle, a dúvida é veneno. E o segundo golpe é essa.
Ausência viva, deliberada, simbólica, que não fecha portas, mas também não as mantém abertas. Você começa a ocupar um novo lugar, um lugar sem gritos, sem exigências, sem tentativas desesperadas de provar seu valor. Você apenas some. Some da lógica dele. Some da narrativa onde ele era o autor e você, a personagem. E ao fazer isso, você força o narcisista a olhar para um espelho que ele nunca teve coragem de encarar, o de sua insignificância quando não está no centro de tudo, o de sua dependência emocional, disfarçada de arrogância. E quanto mais ele tenta entender seu silêncio, mais ele se perde dentro do próprio barulho. Mas cuidado, esse golpe não é para os impacientes. Ele age no tempo psíquico, não no cronológico. Ele exige presença interna mesmo na ausência externa. É um estado de não-ação que vibra, que provoca, que convida o outro a olhar para a escuridão sem você como lanterna. E é nesse ponto que algo começa a quebrar. Porque o narcisista, sem palco, começa a gritar em silêncio. Ele começa a se inquietar. Começa a tentar preencher o vazio que você deixou com outras presas. Mas nenhuma delas tem o mesmo gosto, porque nenhuma delas o fez sangrar da maneira como você fez, ao não estar mais disponível. Você começa a perceber que não precisava de vingança, precisava de silêncio, e que o silêncio, quando carregado de presença, tem o poder de reescrever histórias inteiras. Jung dizia que a verdadeira transformação não acontece pela força, mas pela retirada da energia que alimenta o padrão. E é exatamente isso que você está fazendo, retirando a energia que mantinha aquele ciclo vivo. O narcisista, agora, se debate dentro de um espaço onde ele não tem mais garantias, e onde há incerteza, há medo. Você não precisa bloquear, nem confrontar. Apenas retire o oxigênio, retire sua emoção, retire sua resposta, porque a mente narcisista é adestrada para reagir ao caos. Mas ela entra em colapso diante da serenidade. O segundo golpe é esse colapso. É quando você se torna ausência sem ressentimento. E essa ausência, por ser limpa, silenciosa, inquestionável, passa a persegui-lo. Não porque você gritou por atenção, mas porque você parou de gritar. E isso quebra tudo. Ele começa a revisitar momentos, reinterpretar sinais, reescrever o roteiro que ele mesmo criou. E agora, sem você para se defender, ele começa a se perguntar: será que eu perdi mesmo? Será que ela entendeu algo que eu não entendo? E a resposta, mesmo que ele não diga em voz alta, o consome por dentro. Porque sim, você entendeu, e ele não tem mais acesso ao que você agora sabe. Mas aqui está a armadilha. É nesse ponto que ele pode tentar voltar. Disfarçado, transformado, prometendo tudo aquilo que você quis ouvir antes, mas que agora já não faz mais sentido. E é aqui que o golpe se consolida, porque você não reage, você observa, você respira, você enxerga, e quanto mais você vê, mais ele se dissolve, porque ele já não é mais quem você esperava, e você já não é mais quem ele conseguia manipular. O segundo golpe só se completa quando você compreende que o silêncio não é ausência de amor, é presença de lucidez, e que sua retirada não é fuga, é revelação. Você revela o que ele passa a vida escondendo, que sem controle ele desmorona, que sem sua energia ele se torna pequeno. E é esse colapso interno que o faz implorar, não com palavras, mas com atitudes desordenadas, olhares desesperados, tentativas inconscientes de retomar o papel que ele perdeu. Mas o palco agora é seu, e você não precisa mais da plateia. O segundo golpe, então, não se dá no momento em que você some, mas quando você entende, de forma visceral, que o seu valor não precisa mais ser reconhecido por alguém que vive fugindo da própria sombra. Jung dizia: o que você resiste persiste, o que você aceita se transforma.
E quando você aceita que ele nunca foi o que parecia ser, o ciclo se quebra. E o que sobra não é vingança, é poder. Silencioso, maduro, absoluto. Você achou que bastava desaparecer para tudo se resolver, não é? Que o silêncio iria curar, libertar, encerrar. Mas o narcisista não some com o tempo. Ele se aloja, não nos lugares onde você vê, mas nos pontos cegos onde a sua autoestima ainda treme. E é aqui que o jogo realmente começa. Porque o terceiro golpe não é para o corpo, nem para a ausência, é para a alma. Ele acontece quando você volta, mas volta diferente. Volta espelho, volta enigma, volta dono de si. E isso o narcisista não suporta. Carl Jung dizia que não se vence um demônio lutando com ele. Vence-se tornando-se inteiro. E é por isso que esse terceiro golpe não é uma reação. É uma transmutação. Você não age para ferir, mas para se ver. Para se colocar no centro do que antes você orbitava. O terceiro golpe é quando você se aproxima, não mais como alguém que deseja aprovação, mas como quem oferece um reflexo tão nítido, tão brutal, que obriga o outro a ver aquilo que passou a vida evitando. E então você volta a ter contato, talvez de forma casual, talvez por escolha, talvez porque ele mesmo venha até você. Mas agora você não está mais no mesmo lugar. E não é porque você aprendeu a jogar o jogo. É porque você saiu do jogo. E isso muda tudo. O seu olhar não é mais o olhar do desejo, é o olhar da consciência. Você não pergunta mais, por que ele me trata assim? Porque agora você entende, ele não trata ninguém. Ele repete padrões, ele encena, ele atua. E ao perceber isso, você quebra o feitiço. O narcisista vive de espelhos que o confirmem. Ele precisa se ver grande, desejável, indispensável. E para isso ele usa você como tela. Mas quando a tela começa a refletir de volta, com verdade, com firmeza, com lucidez, ele entra em pânico. Porque o terceiro golpe é esse: mostrar a ele a própria insignificância sem precisar dizer uma palavra. Você o enfrenta com a sua paz, com a sua estabilidade, com a sua clareza. E nada, absolutamente nada, o desestrutura mais do que isso. Ele vai tentar te testar, vai provocar. Vai usar palavras doces, misturadas com acusações veladas, vai tentar desestabilizar. Porque para que ele volte a controlar, ele precisa que você reaja. Mas agora, você não reage, você responde. Você observa, você reconhece os padrões como se já tivesse decorado o roteiro. Porque decorou. E essa familiaridade se transforma em armadura. Você não é mais a vítima da história, você é o leitor. E o leitor sempre tem o poder de fechar o livro quando quiser. O terceiro golpe se fortalece no não dito, nos gestos, nos espaços. Quando você sorri, mas não se entrega. Quando você escuta, mas não absorve. Quando você conversa, mas não se molda. Você se torna a lembrança do que ele perdeu e não pode mais alcançar. E é essa perda que o dilacera. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o narcisista sente. Mas ele sente de forma deturpada, ele sente ausência como humilhação, sente rejeição como aniquilação. E quando você aparece pleno e inteiro, sem precisar dele, ele sente que não existe mais onde manipular. Você talvez se surpreenda com a intensidade do que ele vai tentar. Vai querer se reconectar, reinventar, reescrever. Mas agora, cada palavra dele soa como eco de um passado que já não te habita. E essa desconexão é o seu maior trunfo. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar aquilo que você realmente é, além dos papéis, além das máscaras, além das relações doentias. E quando você se torna isso, você se torna inatingível. Mas há algo ainda mais poderoso nesse terceiro golpe. Ele não transforma apenas o narcisista, ele transforma você. Porque ao olhar para ele sem medo, sem necessidade, sem carência, você também se vê.
Você reconhece o quanto se perdeu tentando ser visto, o quanto se traiu tentando ser aceito. E nesse reconhecimento, a libertação, você não está ali para dominar. Está ali para retomar. E isso muda tudo. O terceiro golpe não é um movimento estratégico. É um estado de presença. É quando você se recusa a ser objeto. Quando você se recusa a ser cenário. Quando você ocupa o seu lugar interno com tanta inteireza que ele já não sabe onde encaixar a manipulação. Porque agora você é um espelho que não devolve a imagem que ele quer ver. E isso o corrói. Porque a imagem que você devolve é a real. Ele começa a recuar, a hesitar, a tentar entender como você virou o que virou. Mas o que ele não entende é que você não virou nada. Você voltou. Voltou para si. Voltou para o que sempre esteve aí, sufocado pelas tentativas, desesperadas de ser amado por alguém que nunca soube amar nem a si mesmo. E nesse retorno, você não encontra vingança. Encontra paz. Uma paz que para ele é insuportável. Porque para quem vive do caos, a paz é a sentença. E aí você entende. O terceiro golpe não é o fim da história. É o início do renascimento. Não do nós que nunca existiu, mas do você que estava adormecido. E quando esse você desperta, nada mais é como antes. Porque agora até o silêncio fala por você. Até sua ausência tem presença. E até seu olhar tem peso. E o narcisista implora, não por amor, mas por uma última chance de voltar ao controle. Só que agora, o controle não está mais nas mãos dele. Está nas suas. Ele volta. Claro que volta. Quase sempre volta. Mas não como quem aprendeu, evoluiu ou reconheceu. Ele volta como quem tateia no escuro, tentando reencontrar o roteiro que você queimou em silêncio. Só que agora, ele se depara com uma presença que não obedece mais ao script. Você não está onde costumava estar. Você não reage como costumava reagir. Você não oferece mais o combustível emocional que alimentava as manipulações dele. E sem saber, você está prestes a aplicar o quarto golpe. Aquele que arranca a máscara que ele lutou a vida inteira para manter. Carl Jung dizia que o toda persona, essa máscara social que vestimos para sermos aceitos, é útil até que se torna uma prisão. E o narcisista vive preso nessa máscara. Ele a confunde com identidade. Acredita tanto na performance que esquece que existe uma verdade por trás dela, uma que ele não tem coragem de encarar. Só que quando você não mais participa da encenação, quando você quebra o pacto silencioso de ser coadjuvante no teatro dele, a máscara começa a derreter. E o que emerge desse derretimento é um desespero sem nome, um colapso sem lógica, um descontrole que denuncia o que sempre esteve escondido. Você o observa, sem medo, sem ódio e, principalmente, sem desejo, porque o verdadeiro golpe é esse, a sua indiferença carregada de lucidez. Ele tenta te provocar, te seduzir, te desestabilizar com promessas recicladas. Mas você não morde a isca, você apenas está. E esse estar, esse permanecer inteiro diante da performance dele, começa a colapsar a imagem que ele construiu para si. Porque sem aplausos, até o melhor ator se desmonta. E o narcisista não sabe lidar com o silêncio que revela. Ele só sabe atuar para esconder. O quarto golpe acontece no não verbal, quando você diz tudo sem dizer nada. Quando você olha nos olhos dele e ele sente que não tem mais poder sobre você. Quando o seu corpo está ali, mas sua alma já se retirou. Isso o enlouquece, porque a ausência física ele suporta, mas a ausência simbólica, aquela que mostra que ele perdeu a entrada secreta para sua mente e suas emoções, essa é insuportável. Então ele tenta apelar, se vitimiza, acusa, implora, se transforma em 1000 versões de si mesmo em busca da resposta que você já não precisa dar. Mas não se engane, nesse momento a tentação é grande,
porque ver a máscara cair pode gerar pena, pode acionar memórias, culpas, resquícios de afeto. Você pode sentir vontade de resgatar, de estender a mão, de tentar ajudar, mas isso seria recuar. Jung nos lembra que ajudar alguém que se recusa a ver sua própria sombra é como regar uma flor de plástico. O que o narcisista precisa não é de salvação, é de confrontação. E o quarto golpe é isso, o confronto simbólico com a verdade que ele sempre evitou. Você se transforma em espelho final, aquele que não apenas reflete, mas também revela, aquele que mostra a distorção da imagem, que mostra os traços reais por trás da maquiagem emocional. E ele odeia isso, porque pela primeira vez ele se vê, não como gostaria, mas como é. E o que você verá talvez seja assustador também, um ser fraturado, perdido, carente de estrutura interna. Mas o mais assustador é perceber que você tentou se moldar a isso, que um dia você tentou caber nesse abismo. E é nesse instante que algo morre. A ilusão, a esperança de que ele poderia um dia mudar por você. O mito de que se você fosse mais paciente, mais amoroso, mais compreensivo, ele teria sido diferente. Nada disso era sobre você. Era sobre a carência que você carregava e projetou nele como promessa de completude. E agora, com o véu caído, você vê, ele não era o que te faltava, era o que te impedia de se encontrar. O quarto golpe não precisa ser declarado. Ele acontece quando você diz não sem levantar a voz. Quando você nega espaço emocional sem fechar a porta. Quando você segue em frente sem anunciar. E isso desestabiliza como nada antes, porque o narcisista não tem onde se apoiar quando a máscara racha e ninguém mais compra o personagem. E você está ali, inteiro, respirando, consciente, como se dissesse, eu sei quem você é, e agora eu sei quem eu sou. Essa revelação o quebra, e não por vingança, mas porque você agora representa o que ele mais teme, alguém que o viu por completo. E mesmo assim, escolheu partir. Alguém que já não busca respostas, porque já entendeu as perguntas erradas que fez. Alguém que já não negocia com um caos. E essa recusa, essa retirada sem plateia, sem drama, sem retorno, é a sentença final. A máscara cai. E o que sobra é o verdadeiro ele. Nu, pequeno, esvaziado. O quarto golpe, então, não é um ataque. É um espelho, é o fim do mito, é o momento em que você para de procurar provas do amor dele e começa a buscar vestígios de você em meio aos escombros emocionais. E quando você encontra esse você ferido, esquecido, mas ainda vivo, você entende. Você não precisa mais vencer esse jogo, porque agora você já o transcendeu. Há um momento em toda a jornada de ruptura em que as palavras deixam de funcionar, onde explicações se tornam ruído, onde a própria dor silencia porque já não encontra espaço para ecoar. É nesse espaço, entre o que foi vivido e o que não precisa mais ser dito, que o quinto golpe acontece. Não há necessidade de movimento, não há necessidade de cena. O quinto golpe é a ausência de luta. E por isso é o mais devastador. Porque nada assusta mais o narcisista do que perceber que você finalmente entendeu que ele não é o inimigo. É apenas a ilusão que você não precisa mais alimentar. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo carrega símbolos que atravessam gerações, traumas que não começaram em nós, mas que nos escolheram como portadores. E o narcisista, por mais que pareça um predador, é um símbolo desses traumas. Ele é o espelho daquilo que você ainda não curou. É a encarnação da parte de você que aceitou migalhas, que se moldou para caber, que se culpou por ser demais ou de menos. Mas quando você para de olhar para ele como algo a ser vencido e começa a olhar para si como algo a ser acolhido, ele perde o centro. E esse é o quinto golpe.
Não há nada mais aterrorizante para um narcisista do que a sua paz. Não a paz performada, ensaiada, vendida nas redes sociais, mas a paz silenciosa que vem quando você não precisa mais provar nada, nem para ele, nem para o mundo, nem para si mesmo. Essa paz é o fim do jogo, porque ela retira o alimento que o sustentava, o conflito, o ciclo, a resposta emocional. E quando você não reage, não confronta, não persegue, ele colapsa internamente, porque o caos que ele criava fora agora o engole por dentro. O quinto golpe não se dá com presença, nem com ausência. Ele se dá com completude, quando você fecha o ciclo, não com palavras, mas com decisões. Decisões que não precisam ser explicadas, decisões que vêm do ventre, da alma, da parte mais antiga de você que cansou de repetir padrões. E esse cansaço, esse esgotamento que parece morte, mas, na verdade, é renascimento. É a maior força que você já teve, porque ele marca o ponto onde você não se importa mais com o retorno, com a vingança, com a explicação. Você apenas caminha, e o narcisista fica. Ele sente que você atravessou algo, que você tocou em um lugar que ele não tem acesso, e isso o destrói, porque finalmente ele percebe que não te controla mais. E o que é um narcisista sem controle? Uma criança perdida num corpo adulto, buscando repetidamente as mesmas validações que nunca sustentam. O quinto golpe revela isso. Revela que, no fim das contas, ele nunca teve o poder que você pensou que ele tinha. Ele apenas se alimentava do poder que você entregava, quando duvidava de si. Você já não precisa mais testar, nem confirmar, nem tentar provocar uma reação, porque você entendeu que a maior vitória é a liberdade emocional, psíquica, energética. Você não quer mais que ele volte, porque agora até o desejo da volta se dissolveu, o apego virou poeira, a saudade virou aprendizado, a dependência virou consciência e o amor virou autoencontro. E esse tipo de amor, aquele que nasce do mergulho solitário, o narcisista jamais entenderá, e por isso ele implora. Ele pode não verbalizar, pode tentar fingir que nada aconteceu, pode até partir para outro, mas o desespero está lá. Você o marcou. Não pelo que fez, mas pelo que não fez. Não pelo que disse, mas pelo que se recusou a dizer. Você o marcou com a sua ausência de necessidade, e essa ausência se torna um grito dentro dele, um grito que ecoa a pergunta que ele nunca quis ouvir. E se ela nunca mais voltar? Mas você já foi, há muito tempo. O que ele vê agora é apenas a casca do que um dia foi acesso, e esse acesso está fechado, não por vingança, mas por maturidade. Jung dizia que a verdadeira cura acontece quando a dor deixa de comandar. E quando você percebe que não precisa mais se ferir para se sentir vivo, você finalmente entende o valor da cicatriz. Ela não dói, ela não pulsa, mas está ali para lembrar o que você sobreviveu. E esse é o quinto golpe, mostrar que você não só sobreviveu, você transcendeu. Você o desarma com calma, o anula com leveza, o desfaz com lucidez. E isso para ele é insuportável. Porque o que ele mais quer, no fundo, no mais inconsciente dos seus impulsos, é que você ainda o veja como centro. Mas agora você olha e vê o nada, vê o eco, vê a sombra tentando parecer homem, vê o vazio tentando parecer destino. E isso o mata, porque você o viu e escolheu não voltar. O quinto golpe, então, não é um gesto, é um estado. É quando a sua alma decide seguir, sem bilhete, sem raiva, sem dívida. É quando o seu silêncio se torna mensagem, quando o seu sumiço se torna ensinamento, quando o seu amor próprio se torna sentença. E o narcisista, ele continuará tentando substituir, continuará tentando esquecer, continuará tentando entender como perdeu o controle, mas o que ele não sabe é que você, há muito, deixou de ser controlável.
Algumas feridas não sangram, elas sussurram. Esperam silenciosas que a consciência amadureça o suficiente para escutá-las sem fugir. E talvez, se você chegou até aqui, não foi apenas por curiosidade. Foi porque algo em você, ainda que escondido, já sabia. Sabia que não se tratava dele, nem da dor, nem dos jogos. Tratava-se de você, daquilo que restou quando tudo desmoronou, daquela parte esquecida no fundo da alma, que agora desperta. Você caminhou por abismos invisíveis, tocou sombras que nem todos ousam nomear, foi da angústia à lucidez, do apego à entrega, da ausência à presença, e agora algo mudou, mesmo que imperceptível, mesmo que sem nome, porque quando a verdade toca, ela não grita, ela vibra, e essa vibração é transformação. O narcisista não era o fim, era o espelho, e agora ele quebra. E no caco, você se vê inteiro. Você talvez sinta um silêncio diferente agora. Um silêncio que não sufoca, mas acolhe. Um vazio que não dói, mas liberta. É o espaço onde antes habitava a confusão e que agora se prepara para receber algo novo, porque o que foi retirado não era amor, era carência disfarçada. E o que chega, silencioso e verdadeiro, é pertencimento, não a alguém, mas a si mesmo. Carl Jung nos ensinou que a alma escolhe os caminhos mais difíceis não por fraqueza, mas por sabedoria, porque é no labirinto que encontramos o centro. E é no caos que aprendemos a ouvir o chamado interno, aquele que diz, você já não precisa mais pedir, você já é. E quando você entende isso, o narcisista perde tudo o que tinha, porque o que ele mais temia era que você percebesse, e agora você percebe. Percebe que não é falta, é força, não é perda, é renascimento, e a saudade que ainda tenta gritar, não tem mais a quem alcançar, porque você se reconectou com algo anterior a tudo, sua essência. Aquela que foi calada por anos de manipulação emocional e promessas quebradas, mas que sempre esteve ali, esperando o momento certo para florescer. E esse momento é agora. A jornada que você percorreu aqui não termina ao final deste vídeo. Ela continua dentro, nos silêncios que virão, nas escolhas que você fará, nos olhares que agora não aceitarão menos do que verdade. E o mais belo de tudo é que você não precisa de ninguém para isso, porque o que se despertou já não pode ser apagado. Você carrega, a partir de hoje, o mapa da sua própria liberdade. Não porque aprendeu a controlar o outro, mas porque aprendeu a não se abandonar mais. Esse é o verdadeiro segredo que Carl Jung revelou nas entrelinhas de seus estudos, que o retorno para si é a única jornada que vale a pena. E tudo o que te afasta disso é apenas um convite para voltar. Talvez dias depois, em meio ao cotidiano, alguma frase aqui ressoe. Uma imagem, um gesto. Talvez você se surpreenda ao se ver dizendo não com firmeza, ou silenciando onde antes imploraria. E nesse instante, você se lembrará. A cura começou quando você parou de tentar ser amado por quem não sabia amar, e começou a se reconhecer nas ruínas. A verdadeira libertação não vem quando o outro implora para voltar. Vem quando você para de precisar que ele volte. Se isso tocou em algo seu, se despertou alguma lembrança, alguma força ou até mesmo alguma lágrima, não guarde só para você. Curta, comente, compartilhe. Espalhe essa jornada para quem também precisa romper com as correntes invisíveis. E se quiser continuar mergulhando nas verdades que a maioria prefere esconder, se inscreva. Este canal não é só sobre conhecimento, é sobre retorno, sobre memória, sobre reencontro e, acima de tudo, sobre você.